Outro princípio importante da relatividade é o princípio da simultaneidade. Então, segundo Einstein, né, você tem um evento aqui ocorrendo aqui no ponto P1, outro evento aqui ocorrendo no ponto P2. A informação aqui ela seria transmitida por onda eletromagnética, né? E eles só são simultâneos, né, se essas frentes de onda elas chegarem, né, aqui no ponto médio no mesmo instante de tempo. Aí ele é considerado simultâneo. Então ocorreu um evento aqui, outro aqui, né, as frentes de onda elas se deslocam aqui com a mesma velocidade, né, que é a da luz. Então ele é considerado simultâneo caso eles cheguem nesse ponto médio aqui, nesse local aqui no mesmo instante de tempo. Parece óbvio, né? Mas nem sempre esse tipo de coisa pode acontecer. Por exemplo, eu tenho uma situação aqui, né? Onde eu tenho Maria e João, cada um na sua nave, né? A nave de Maria ela se desloca mais rápido que a de João, né? Então a nave de Maria aqui ela tem uma velocidade ou maior do que a de João, ou a de João parado e ela com alguma velocidade, não importa, né? Então a nave de Maria aqui ela está com uma velocidade aqui maior que a de João. Aí, em determinado momento, dois meteoritos se chocam, né, na proa e na popa das naves, né, das duas naves aqui. Ou cai um meteorito aqui e outro meteorito aqui. O que caiu nesse ponto A, ele vai enviar uma onda, por exemplo, azul, né? Vamos colocar aqui. E a que caiu, né, na frente aqui nesse outro ponto, né? Vai mandar uma frente de onda vermelha. Então o que acontece? Depois que os meteoritos aí se chocaram, a nave de Maria ela se deslocou da esquerda para a direita, né? Houve o choque, só que a nave da Maria ela está andando, ela está indo da esquerda para a direita. Aí o que acontece? Para João, né, que está ali paradinho, né, ele vai receber os dois sinais no mesmo instante. Ó, né, as frentes de ondas vão chegar juntas para ele. Então, para João, o evento ele é simultâneo. Agora repara a situação de Maria, que está aqui em cima. Como a nave dela está se deslocando aqui da esquerda para a direita, Maria ela vai receber primeiro a frente de onda, né, vermelha. E só depois que vai receber a frente de onda azul. Então, como ela está indo da esquerda para a direita, né, ela vai receber aqui a frente de onda vermelha primeiro, né, e só depois que ela recebe a frente de onda azul. Então, para Maria, né, esse evento, essa queda aqui do meteorito, ela ocorre antes, né, da queda do meteorito da esquerda. Né? Então, os eventos para Maria não são simultâneos. Né? Então, o evento ele pode ser simultâneo para um observador e para o outro não. Né? Então, aqui a gente tem essa configuração aqui, né? Onde a gente pode verificar isso. Assim, né? Eventos que ocorrem simultaneamente para um observador pode não ser simultâneo para outro, né? É o que a gente viu ali. Para Maria, né, um evento da direita ocorre primeiro, né? Ocorre antes do que o da esquerda. Já para João, ocorre ali ao mesmo tempo. Para relacionar esses referenciais, né, quando você trabalha com dois referenciais, relacionar as coordenadas, né, e posição, velocidade, né, tempo. Então você pode utilizar as transformações de Lorentz, né?
Então, nas transformações de Lorentz, você trabalha com dois referenciais. Um vai estar em movimento em relação ao outro, e aí você pode trocar as coordenadas, né? Você pode trocar a coordenada tanto de um referencial, né, em repouso para o que está em movimento, quanto o referencial em movimento para o que está em repouso. Então, em exercícios aí a gente vai poder ver isso aí melhor. Outra questão importante aqui é a relatividade das velocidades, né? A gente viu que para Galileu, né, uma nave indo ao encontro da outra, né, você somaria as velocidades, né? Então, se você tem uma nave a 100 km por hora indo ao encontro de outra a 200 km por hora, então você somaria e daria 300 km por hora. Mas na relatividade você não pode fazer, né, essa soma aí da velocidade simplesmente, né? Então a equação ela tem da relatividade de Einstein, né, de velocidades, ela tem esse termo aqui de baixo, né? Então, para você trocar referencial, né, com velocidade, né, não basta somar aqui as velocidades, que seria a situação de Galileu, né? Na situação de Galileu, você trabalharia só com a parte de cima da equação. Mas Einstein, né, segundo Einstein, você ainda tem essa parte de baixo aqui. Como aqui você tem a velocidade da luz ao quadrado, essa equação ela só vai ser importante quando a velocidade de um dos objetos for muito grande. Se a velocidade dos dois objetos aqui, do referencial e do objeto, se elas forem pequenas, né, ela vai ser simplesmente engolida aqui pelo c ao quadrado, né? Lembrando aí que o c é 3 vezes 10 oitava, né? Quando você eleva ao quadrado, 9 vezes 10 é 16. Então, quando você divide aqui, você tem praticamente zero, né? E aí você tem que a soma aqui fica dividida só por 1, né? Então, acaba dando no mesmo, né? Então, essa equação aqui ela vai ser importante, né? Quando um dos referenciais ou objeto aí tiver uma velocidade aí muito alta mesmo, né? Compatível e próxima aí à velocidade da luz. Outro efeito importante aí relativístico é o Doppler, né, que ocorre com a luz e com as ondas eletromagnéticas, né? O efeito Doppler ele é famoso quando a gente estuda o som, né? É o caso de uma ambulância, com a ambulância se aproximando de você, você vai ter aqui as frentes de ondas mais próximas, então a frequência é maior, o som ele fica mais agudo. Quando a ambulância ela passa, né, você está ali estacionado com o seu carro, a ambulância passou, as frentes de onda elas vão ficar mais afastadas ali, né? E a frequência é menor, é um som mais grave. Então você está ali parado com o carro, se aproxima uma ambulância. Na aproximação, o som é mais agudo, com frequência maior, e depois que a ambulância passa, parece que o som muda, né? O som ele fica diferente, porque ele fica mais grave. A frequência de emissão é a mesma, né? O problema é que você recebe uma frequência maior na aproximação e uma frequência menor ali no afastamento. Isso daí também acontece aí com onda eletromagnética, né? Quando no caso da luz aí você tem um aumento da frequência, a gente fala que tem um desvio para o azul, né? Porque o azul ele tem uma frequência ali na parte final, né, do espectro. E quando você tem aí a frequência diminuída, né, você tem um desvio para o vermelho, né? Então tem um desvio para o azul e desvio para o vermelho. Geralmente, então, o desvio para o azul é quando o objeto está se aproximando de você, e o desvio para o vermelho, né, quando o objeto está se afastando de você. Isso é muito usado na astronomia, né? Eles chamam, por exemplo, de redshift, né?
tal estrela aí, tal galáxia está com redshift de tanto aqui para a Terra, quer dizer que está se afastando da Terra, né? Se tiver uma galáxia aí com redshift, ela está se afastando da Terra. Se tiver uma galáxia aí com blue shift, ela está aí se aproximando da Terra. E a fórmula ela é um pouco diferente do efeito Doppler do som, né? Você tem essa fórmula aqui, né, com a raiz, né, raiz quadrada, né? Em exercícios aí a gente vai poder também analisar isso melhor. Então, resumindo aí o que a gente viu até agora, né? O comprimento e o tempo. Para Galileu não varia, né? Já na relatividade de Einstein varia. Você vê que o tempo ele pode mudar, né, dependendo do observador, e o tamanho do objeto também. O tamanho de um objeto não vai variar, segundo Galileu. Já para Einstein tem essa modificação. As duas coisas variam, porém, e sempre variam, porém só fica perceptível quando a velocidade do objeto é muito grande, né? Quando a velocidade é pequena, ela acaba variando, só com instrumentos muito sensíveis aí você verificaria essa variação. Simultaneidade em todos os referenciais inerciais, né? Então você tem a simultaneidade independente do referencial. Já para Einstein não, a gente viu que depende do referencial, né? Com aquele experimento ali de Maria e João, você viu que um evento pode ser simultâneo ali para um observador, só que ele pode ser não simultâneo para outro, né? Para outro observador, um evento pode acontecer antes do outro. Velocidade da luz. Então, para Galileu era instantâneo, né? Era praticamente instantâneo. Para Einstein ela tem um valor limite, né? E ela não varia, né? É uma constante, por isso que a gente usa a letra C. Espaço e tempo, né? Segundo Galileu, eles são independentes. Para Einstein não, eles são dependentes, né? Quando você mexe no tempo, você mexe no espaço, e uma coisa você pode alterar a outra. E a relatividade de Galileu, quando que você vai poder usar? Velocidade muito baixa, né? Esse símbolo aqui quer dizer que a velocidade que você está trabalhando é muito baixa. Você pode estar trabalhando aí com toda essa relatividade de Galileu. Se a velocidade, né, for próxima da luz, aí você tem que trabalhar com Einstein, porque na prática a relatividade de Einstein ela engloba de Galileu. Só que quando a velocidade ela for muito pequena, não dá para perceber os fenômenos da relatividade, né? Então você tem que aplicar a relatividade de Einstein mesmo, se a velocidade ela for próxima da luz. Vamos comentar aqui um pouco sobre relatividade geral, né? A relatividade geral ela foi lançada posteriormente aí por Einstein, depois da relatividade restrita, né? A gente só vai comentar aqui algumas ideias, né? Para trabalhar com relatividade geral é necessário o conhecimento de tensores, né? Que é uma entidade aí matemática aí superior a número, vetor e matriz, né? Então, basicamente, né? Você tem aí dois postulados, né? As leis da física são iguais para todos os referenciais, acelerados ou não, né? E na proximidade de qualquer ponto, um campo gravitacional é equivalente a uma aceleração de um sistema de referência na ausência de efeitos gravitacionais. Então, isso daí é considerado, né, ele é chamado de princípio da equivalência para Einstein, né? Então, ele coloca, né, como equivalente a aceleração de um foguete, né, ou de um elevador, né? Você já deve ter percebido quando você está ali, entra no elevador, ele dá aquela arrancada, você se sente assim mais pesado, né? Você sente uma pressão maior ali nos seus pés, né? Se você tivesse uma balança ali no seu pé, você
pesaria mais mesmo. Você teria a balança indicaria ali uma massa maior ali para você, né? Então, é um objeto, segundo Einstein, um objeto acelerando, né? Um foguete, um elevador, né? Se você soltar ali uma bolinha, né, num foguete acelerado no espaço, né, você vai ver ela caindo, né, como se fosse a própria gravidade mesmo. Então ela é equivalente à gravidade como de um planeta, por exemplo. Então não há distinção entre, entre uma coisa e a outra, né? Entre a aceleração aí de um objeto e a própria gravidade. No experimento local, você não conseguiria distinguir, né? Então, dentro desse foguete aqui, você não consegue saber, né? Um experimento que você realiza aqui dentro, você não consegue saber se a bolinha caiu por causa da gravidade ou porque o foguete está acelerando, né? Não tem como saber. Também foi introduzido a questão do, né, formalizado aí do espaço-tempo, né? Então aqui você tem um ponto presente, né? Aí você vai ter o cone passado, que é o conjunto de todos os pontos do universo aí dos quais é possível ter saído e chegado até o presente, e o cone futuro, que é o conjunto de todos os pontos, né, que é possível chegar, né. Fora dessa região, tem uma região aqui impossível, né. Para eu alcançar essa região aqui, eu teria que ter uma velocidade maior que a da luz, né, o que não é possível. Então, Einstein ele trata o tempo como algo junto com o espaço, de mesma natureza, né? Você não tem o tempo separado do espaço, você tem o espaço-tempo, né? Que é algo que é o que forma a estrutura do próprio universo, né? O tempo ele pode ser encarado como uma variação, né? Do espaço, né? Como você está num tempo diferente, pode ser como está num lugar diferente, né? Tem um filme muito bom aí que aborda um pouco disso daí, é Interestelar, né? Quem tiver curiosidade aí pode assistir que você vai ver isso, esse tipo de interpretação. A relatividade geral aí, ela trabalha com equações de campo, né, tensoriais. Vou citar uma só aqui, né? A gente não vai trabalhar com isso, né? Porque estudantes universitários aí não têm base para trabalhar com tensores, né? Eles não trabalham com matemática, com análise tensorial, né? Exige uma formação matemática mais avançada, né? Geralmente programas de mestrado e doutorado. Basicamente ela fala, né, que uma distribuição de matéria e energia ela vai provocar uma distorção no espaço-tempo, né, que seria esse tensor aqui, né, do espaço-tempo, que dá a distorção no espaço-tempo. Então, distribuição de matéria e energia provoca uma distorção no espaço-tempo. Então, segundo Einstein, a gravidade ela não é uma força que puxa as coisas, né? Ela simplesmente, a gravidade, ela distorce o espaço-tempo. É como se você tivesse aqui, largasse uma bola aqui de futebol, por exemplo. Você veria que a bolinha ela iria rolar ao encontro da estrela ou do planeta, né? E ela iria rolar naturalmente, não é porque o planeta está puxando, é porque o espaço-tempo é distorcido, né? E o objeto ele acaba se deslocando ali, acelerando ali no espaço-tempo. Esse tipo de interpretação, né, de que estrelas e planetas eles podem curvar o espaço e o tempo, foi verificado aqui, um dos experimentos pioneiros foi o eclipse de Sobral, em 1919. Né? A, a direção aparente de uma estrela ela foi curvada pelo próprio Sol. Né? Então foi calculado ali quantos graus, ali, fração de grau que seria curvada, né? E bateu realmente ali com as equações.
Outro exemplo interessante que a gente pode citar é o do próprio GPS. Relatividade, para que serve? É só para trabalhar com aceleradores de partícula? Não. Um exemplo importante do uso da relatividade é o GPS, né? O GPS, na verdade, é uma variação do GNSS, né? Que são esses dispositivos aí de localização por satélite, né? Não existe só o GPS. A gente pode citar, por exemplo, o GLONASS, que é o GPS russo, né? Então o GPS ele é americano ali, né? Ele é da defesa americana, só que não existe só ele, né? Existem outros sistemas, né? A nomenclatura geral é GNSS, né? Então, nesses dispositivos via satélite, eles precisam ser corrigidos, né? Então, no caso do GPS, você tem os satélites, né, orbitando a Terra, né, e o fato dele estar mais longe da Terra do que o usuário, né, que fica aqui na superfície, então ele vai estar submetido aqui a uma gravidade menor, né? Essa gravidade menor vai fazer o tempo para o satélite, né, acelerar, né? Então quem está na superfície ele tem o tempo atrasado, né? E quem está no satélite ali, né, o próprio satélite, ele está com o tempo acelerado. Então a gravidade ela faz o tempo atrasar, né? Quanto mais forte a gravidade, mais atrasa o tempo. Então, isso aí pode ser visto naquele exemplo que eu dei, né, o filme Interestelar, é um exemplo interessante. Lá você vê astronautas, né, quando eles estão num planeta lá que tem ondas gigantes, né, alguns minutos na superfície do planeta equivaliam a anos, né, aqui na Terra, porque a gravidade era mais forte, né, e ela fazia o tempo atrasar. Então, no caso do satélite, isso daí também acontece, né? O fato do satélite ele estar submetido ali a uma gravidade menor, né? Então o tempo vai acabar acelerando para ele em relação a alguém aqui na superfície, né? Onde a gravidade é mais forte e o tempo é mais atrasado. Por outro lado, o fato da velocidade do satélite ser muito alta, né? E que ele fica orbitando aqui a Terra, faz o tempo para ele atrasar. Então, de acordo com a teoria da relatividade restrita mesmo, né? Aquelas equações, né, que a gente viu. Então você tem dois efeitos no satélite. Gravidade menor faz o tempo acelerar e o fato da velocidade, né, dele ser muito alta em relação ao usuário aqui na Terra faz o tempo atrasar. Então tem que ser feito os dois cálculos aqui, né, descontado uma coisa e a outra, né, para poder o GPS aí funcionar direito. Caso isso não seja feito, o GPS ele não funciona direito. Outro exemplo que a gente pode citar interessante são as ondas gravitacionais, né, que têm sido muito pesquisadas, né? São ondas, né, que são liberadas em choques de corpos muito massivos, né, estrelas, buracos negros, né? Então essas ondas elas vão se deslocando e eles comprimem e esticam, né, o próprio espaço. Outro exemplo também, né, derivado aí da relatividade geral é a questão da matemática e do buraco negro, né? Hoje aí já são muitos buracos negros aí detectados, né? A gente sabe que realmente existem. O buraco negro ele seria é, o, a parte final mesmo da distorção do espaço-tempo, né? Você tem aqui uma estrela comum, como o Sol, ela distorce o espaço-tempo. Uma anã branca distorce mais ainda, porque ela é mais densa. Quanto mais denso o objeto, maior essa distorção do espaço-tempo. Uma estrela de nêutrons ela distorce mais ainda. Já um buraco negro seria o limite, né? Seria aí uma distorção infinita no espaço-tempo, causada por uma singularidade, que seria um corpo de densidade infinita, né? Então você vê naquele filme Interestelar esse tipo de situação.
aquele mesmo planeta das ondas, né, como ele é muito denso, ele tem muita gravidade, ele dá uma distorção no espaço e no tempo maior do que em outro planeta com gravidade mais fraca. E no caso do buraco negro, essa distorção ela seria infinita. Né? E o que acontece dentro do buraco negro? Né? Em princípio, o tempo para, né? Não existe tempo dentro do buraco negro. E aí o objeto ele simplesmente desaparece, ele deixa de existir no nosso universo. Né? Um objeto que caia num buraco negro, ele deixa de existir no universo, porque não existe tempo. Uma das possibilidades, né, que se especula, mas não existe nada provado, é a existência aí do buraco de minhoca, que seria um rombo no espaço-tempo, né, onde você entraria com uma nave e poderia cair, né, num lugar diferente do universo, ou até em outro universo diferente. Então, para finalizar, né, segundo a relatividade, não existe espaço tridimensional absoluto em repouso e imutável. Né? Você trabalha ali com espaço-tempo. Né? Em princípio, a gente trabalha com 3 dimensões espaciais, né, e uma temporal, todas juntas, unidas. Né? E se você mexer numa coisa, você acaba mexendo na outra. O tempo forma com o espaço um contínuo quadridimensional. Né? Então, o tempo junto com o espaço, você tem ali o chamado espaço-tempo. Os eventos eles dependem do observador. Então a gente viu um evento pode ser simultâneo para uma pessoa e para outra um pode ter ocorrido antes do outro. A natureza ela deixa de ser absoluta para ser relativa, né? Tudo depende aí do observador. Massa é uma forma de energia, né? Então calculada aqui com a equação de Einstein, também um resultado muito importante que deu origem aí a energia nuclear, né, e a existência aí de usinas nucleares e também de bombas. Né? Então é isso, pessoal.